Olá, meu nome é Gilmar Barbosa, sou consultor e palestrante em temas como desenvolvimento local e territorial. E hoje o nosso bate-papo se refere a marketing municipal e atração de investimentos para o nosso município, para o nosso território. Esse é exatamente o desafio: tornar mais atraente o lugar em que a gente vive, não só por intermédio de políticas públicas, mas também por meio de um bom arranjo social, tornar esse espaço mais atraente para instituições, para investidores, grandes empreendimentos, para as pessoas de uma forma geral e em especial para os cidadãos que nele vivem. E como a gente poderia desdobrar essa estratégia? Um bom paralelo a ser traçado se refere à própria teoria do marketing aplicado a negócios, os 5 P's do marketing, que se referem a pessoas, promoção, ponto de venda, ao produto e ao preço. Será que é possível desdobrar isso em torno de um município e estabelecer a mesma lógica? Esse é o desafio e é exatamente o que a gente deve fazer com esse breve bate-papo de hoje. Bem, no primeiro aspecto do marketing são retratadas as pessoas. Como é que nós poderíamos promover o nosso município? E aí fica a reflexão para os prefeitos, para as lideranças municipais, lideranças comunitárias, empreendedores, empresários, sobre como promover esse território chamado município, e especificamente em relação ao quesito pessoas. Para isso a gente precisa ter uma informação um pouco mais qualificada sobre quem são as pessoas que residem no nosso município, trabalham no nosso município, circulam pelo nosso município. Uma abordagem interessante é, primeiramente, avaliar os quadros da própria prefeitura. Qual é o perfil do funcionário público? É um funcionário público que realmente incorpora a figura do servidor público, aquele que serve a população, aquele que tem em si um desejo transformador de prestar um bom serviço à comunidade, de gerar transformação local. E aí há que se fazer uma análise ainda mais rebuscada sobre desempenho, perfil específico, quais são as competências desses funcionários públicos, como funcionam áreas relacionadas à saúde, educação, atendimento ao público. Então, um bom raio-x, no primeiro plano, das pessoas que integram o corpo de servidores da prefeitura pode ser uma boa pista sobre o perfil desse município em relação, inclusive, numa ação comparativa com outros municípios, com servidores que atuam em outras localidades. Um outro quesito a se observar dentro da perspectiva da avaliação das pessoas seriam exatamente os cidadãos do município. Qual o nível de qualificação dos cidadãos, quais as suas competências, qual a capacidade empreendedora local, as vocações econômicas locais, as competências associadas aos cidadãos. Nós sabemos que por muitas vezes a tomada de decisão de um grande investidor faz escala num primeiro plano exatamente pelo capital humano ali existente. Então, portanto, qual o nível de formação acadêmica, o nível de preparação dessa grande força de trabalho para atender a determinados interesses de investidores. Mas, naturalmente, com a perspectiva de também se avaliar se há fuga ou não do nosso capital humano para outras localidades. Infelizmente, em muitos municípios do país, há um êxodo de jovens, de adolescentes para outras localidades, que se deslocam exatamente diante do interesse de encontrar uma melhor perspectiva de trabalho. Essa perda de capital humano, ela interfere diretamente na atratividade do nosso município para outros investidores e na perspectiva de desenvolvimento do próprio município. Isso porque jovens e adolescentes representam inovação, representam criatividade, representam força de trabalho, representam capacidade empreendedora. E quando somados todos esses elementos, é natural que se tenha um território mais fortalecido. Nessa componente também da análise das pessoas, por que não avaliar o perfil das nossas lideranças empresariais, lideranças comunitárias? São pessoas agregadoras, são pessoas com uma visão moderna, e aí a gente pode estender essa análise também para as lideranças políticas. São pessoas que têm por princípio estabelecer um melhor modelo de gestão municipal em prol tanto dos cidadãos quanto da sociedade. São pessoas articuladas no sentido de promover alianças estratégicas, de promover parcerias interessantes
e realizadoras para aquele território. E, em última análise, é importante radiografar exatamente as características diferenciais das pessoas que integram também as instituições naquele território. Qual o perfil de formação dessas pessoas, qual o próprio perfil não só acadêmico, mas habilidades e competências pessoais, se há, por exemplo, segmentos destacados em relação às artes, à criação de novas tecnologias, às ciências, ao entretenimento, há uma gama bastante extensa de habilidades pessoais que poderiam ser retratadas no sentido de se estabelecer uma boa radiografia municipal. Muito além de pensar na atração de investimentos, quando a gente tem essa boa radiografia municipal, e quanto melhor a resolução dessa radiografia, maior a chance de a gente estabelecer um bom diagnóstico sobre as características da nossa localidade. No segundo P do marketing, a gente pode pensar um pouquinho exatamente no ponto de venda, né? Onde se localiza o nosso município. Diferentemente dos negócios, a localização do município não pode ser modificada, né? Não se pode simplesmente levantar acampamento e mover um município de uma localidade para outra. Mas ainda assim há aspectos muito singulares em relação ao ponto de venda no que se refere à localização do município. Aí há que se avaliar, por exemplo, características como qual o posicionamento desse município em relação a grandes centros de consumo, em relação ao mercado consumidor, mercado fornecedor, quais as características específicas desse município em relação ao sistema viário, ao acesso, se é facilitado ou não. E aí, se a gente pensa um pouco mais na questão ponto de venda, é preciso também estabelecer comparações com municípios vizinhos, né? Qual a facilidade, a mobilidade para se chegar a esse município. Nessa conexão do ponto de venda com o produto, a gente pode trazer à tona outros elementos que também são igualmente relevantes, como, por exemplo, a infraestrutura local, de uma maneira mais ampliada, a capacidade de geração, transmissão de energia, inclusive energias alternativas, energias limpas, o solo, a extensão territorial. Muitos municípios têm como característica principal o fato de serem muito grandes ou muito pequenos. E aí a gente tem como característica dominante dessa singularidade do município o fato de essa grande extensão territorial ser apropriada para a expansão imobiliária, para exploração sustentável de seus recursos naturais, para atração de outros empreendimentos, para expansão da atividade econômica. Quando a gente analisa, portanto, a questão do produto sob o ponto de vista da infraestrutura nele existente, também é super relevante considerar hoje a questão tecnológica, qual a infraestrutura para a transmissão de dados nesse município. Especialmente os dados, seria o que se refere a telecomunicações, né? Se existe infraestrutura de internet, banda larga, para transmissão de dados, para recepção de empresas, para inclusive influenciar a instalação de Fab Labs, que são laboratórios inteligentes em que vários talentos locais podem ser trabalhados, mas que tem como requisito não só o aporte de tecnologias, mas também uma boa qualidade de transmissão de dados. E aí a gente tem que pensar em infraestrutura também sob o aspecto viário, tanto o acesso a esse município quanto a sua infraestrutura interna. Hoje, por exemplo, os municípios estão bastante asfixiados quanto à mobilidade urbana. Muitos deles têm em seus planos diretores sérias restrições, porque não há como crescer, não há para onde crescer, e isso deriva exatamente da ausência ou da ineficiência do planejamento urbano. Então, sob esse aspecto, qual seria a mobilidade das pessoas, a mobilidade urbana para favorecimento das atividades, dos empreendimentos e inclusive para a qualidade de vida? No início da nossa abordagem, a gente falou que é muito relevante trabalhar marketing municipal e atração de investimentos, mas é tão ou mais relevante trabalhar essas informações internamente para os cidadãos. Então, pensar em mobilidade para os cidadãos, qualidade de vida para os cidadãos e informar adequadamente as pessoas, especialmente os cidadãos, sobre o que as instituições, tanto públicas quanto privadas, têm feito para a melhoria da infraestrutura, das condições gerais de desenvolvimento daquele município.
No aspecto da infraestrutura, naturalmente, há uma série de outros elementos a serem abordados, mas é importante que a gente também considere a capacidade de promover o município. Como é que se pode promover um município? O primeiro aspecto a ser retratado na promoção do município, além de reunir todas essas informações de maneira qualificada, de maneira atualizada, uma outra abordagem interessante seria exatamente verificar qual que é o aspecto diferencial daquele município, qual que é a identidade daquele município, qual que é a competência específica daquele município para produzir algo muito diferente de outros municípios, especialmente municípios vizinhos, seja no campo da vocação agrícola, seja no campo da descoberta de novas vocações econômicas. Há alguns casos bastante característicos no Brasil, em que municípios, por exemplo, não tinham uma vocação evidente e se reinventaram exatamente ao estabelecer o aproveitamento de novas oportunidades. Por que não pensar num município bem-sucedido em relação ao entretenimento, ao lazer? Mais recentemente, por decorrência da realização da Olimpíada, por que não transformar um município numa grande potência formadora de adolescentes, de atletas de alto desempenho? Por que não pensar num município que seja, por exemplo, um polo produtor de cultura, de festivais, de cinema? Por que não pensar num município que tenha um produto orgânico diferenciado, ou num município que trate a questão da sustentabilidade, das energias limpas como sua grande identidade, seu grande diferencial, ou num município em que tudo acontece em câmera lenta, de maneira bem menos alucinada do que a gente vive hoje nas grandes cidades, e isso passa a ser o seu grande diferencial, quer dizer, um município em que as pessoas têm uma altíssima qualidade de vida, porque o tráfego é discreto, o tráfego de veículos é discreto, não há perturbação como nas grandes cidades, há cortesia entre as pessoas, há uma boa gastronomia local, há uma boa qualidade do ar, a vegetação ainda se encontra relativamente intocada. Então, quando a gente soma, agrega todos esses fatores, por que não promover um município em torno desses fatores diferenciais? A grande verdade é que aquela percepção de atrair investimentos e focar, sobretudo, a grande empresa, né, a figura imponente das chaminés, imponente e controversa, né, porque atualmente a percepção de desenvolvimento está ligada a outros fatores que não as chaminés. Mas por que não pensar exatamente em desenvolver essa competência, essa característica diferenciada para o município? E aí, no aspecto também da promoção do município, há que se estabelecer também uma boa leitura de indicadores do município, né? Como são os índices de desempenho na educação, desempenho na saúde, quando R$1 comparado a outras localidades, como esse real é gasto na minha localidade. Aí a gente teria uma espécie de medida da eficiência da atividade da administração pública nessa localidade. Se eu estabeleço essa comparação ao R$1 em saneamento no meu município vale mais do que R$1 em várias outras localidades no país, ou se as pessoas são melhor formadas, ou se R$1 em saúde é melhor investido no meu município, eu consigo caracterizar, por intermédio dessa estratégia, que o meu município tem uma melhor gestão, tem uma melhor qualificação das pessoas, uma melhor qualificação das instituições. E se a gente soma todos esses fatores, até então a gente falou de 4 P's, e a gente agrega a isso a percepção do preço, né, dentro da teoria dos 5 P's, a gente agrega o último deles, que seria o preço. Então, qual é o preço do meu produto, o preço desse produto, que é o município? Fala-se muito em custo Brasil, mas qual é o custo do meu município, né, para se produzir no meu município, para se abrir um negócio, para se conseguir infraestrutura, energia, qualificação de pessoas? Se a gente soma tudo isso e consegue estabelecer uma dimensão de preço também para esse município, preço inclusive no que se refere à eficiência da atuação do funcionalismo público, à eficiência do conjunto da infraestrutura existente, a gente começa a ter a caracterização de um território
com seu conjunto de diferenciais. Então, portanto, essa tese do marketing municipal, que se inicia na avaliação, na radiografia das pessoas, na composição, na formatação de um produto, na avaliação do ponto de venda, que seria o conjunto agregado, a sua localização, infraestrutura, mais os dois últimos elementos, que são a promoção e o preço, a gente tem com esse composto a caracterização de um município. E aí fica a pergunta, prefeito, liderança empresarial, cidadão, vocês estão preparados para vender o seu município, para transformá-lo em algo atrativo para investidores, para instituições e inclusive para pessoas e em especial para os cidadãos que nele residem? É uma boa reflexão. Obrigado.